pessoal, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou Messias Moreira, do canal SEMP, Centro Espírita Mensageiros da Paz, o canal no YouTube que traz o Evangelho segundo o Espiritismo para que todos nós possamos refletir. Falar nisso, gostaríamos de agradecer o acompanhamento de vocês, o apoio, os likes e até mesmo o compartilhamento com aqueles que vocês também amam e gostam e que querem também trazer a doutrina espírita. Hoje coube a mim um assunto extremamente importante e atual. Como sempre, né? O Evangelho de Jesus parece que foi feito ontem para hoje, para que a gente possa realmente refletir sobre tudo isso. Fazem mais de 2000 anos e o Evangelho de Jesus se torna atualíssimo. Como nós vamos ver agora no capítulo 5 do Evangelho, onde fala sobre o bem-aventurado dos aflitos, e aí no item 19, o mal e o remédio. Mas antes de começar, como sempre fazemos na nossa doutrina, iremos fazer uma prece para que possamos entrar no clima e realmente buscar o melhor do Evangelho para os nossos corações. Elevemos nossos pensamentos. Senhor Jesus, Mestre querido, gostaríamos de te agradecer a oportunidade imensa de estarmos aqui para estudar o teu Evangelho. Que os nossos pensamentos possam estar voltados para a tua luz, para o teu conhecimento, e que essa luz possa iluminar os nossos caminhos no dia a dia, e que o teu conhecimento possa se fazer em sabedoria, para que possamos agir de forma certa, no momento certo, da forma que tu queres, Senhor, porque sabemos que tu queres o melhor para nós. E é por isso que estamos aqui, para aprender contigo, através dessa doutrina que tanto nos ajuda. Que seja feita a vossa vontade, Senhor, antes da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. O mal e o remédio. Muitas filosofias buscaram explicar o que é o mal, o que é o bem. Né? Essa coisa realmente nos chama a atenção para tentar identificar. E ainda sobre o remédio, né? Que realmente vem a ser um remédio. Na filosofia, alguns dizem que o mal é a ausência do bem. E aí ficamos a pensar se realmente é isso. O que é o mal? Em outros lugares, né, fala que remédio para ser bom tem que ser amargo. Será mesmo? Então vamos pensar um pouco mais, só que nós vamos pensar através da filosofia da doutrina espírita. Antes de começar o estudo propriamente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro base para os nossos estudos na doutrina espírita, além do Livro dos Espíritos, o Pentateuco, né, as 5 obras da doutrina espírita, nós vamos também nos apoiar nesse momento com este livro aqui, da Joana de Ângeles, Elucidações Psicológicas, um livro muito bom. À luz da doutrina espírita, vem trazer informações muito claras para que a gente possa entender diversos matizes da nossa vida. Então vamos buscar aqui um livro sobre o mal. E eu peço licença para ler, para não fugir realmente do que ela quis passar para nós. O mal, por sua vez, é tudo quanto gera aflição, que se transforma em problema, que trabalha pelo prejuízo de outrem e do grupo social, levando ao desconforto moral à destruição. Entretanto, do ponto de vista educacional, se for observada criteriosamente essa ocorrência, poder-se-á constatar que muito mal, de determinado momento, administrado corretamente, pode transformar-se em bem. Por outro lado, o que pode parecer um mal para determinado indivíduo, proporciona-lhe o despertar da consciência, o caminho que o levará ao autodescobrimento. Olha, pelo ponto de vista da doutrina espírita, com a elucidação da nossa mentora e amiga Joana de Ângeles, a gente fica pensando
que, na verdade, o mal depende do ponto de vista em que você se encontra, da compreensão que nós temos sobre ele. Para a gente poder entender um pouco melhor, pensemos agora na pandemia, no Covid-19. É um momento muito complicado. Muitos de nós temos passado por dificuldades inúmeras, mas quanta coisa temos avançado no que se torna consciências, né? Como pensar no dia a dia, no que fazer, no que deixar de fazer. A volta da preocupação com a higienização dos ambientes, das mãos, dos locais onde nós trabalhamos e convivemos. Repensar diversas atividades que hoje se tornaram diferentes, contudo, muitas coisas melhoraram, bastante coisas melhoraram. E até mesmo digo para alguns amigos, se a gente tem alguma intimidade, que eu aprendi muito nesse período da pandemia. A pandemia, para muitos de nós, principalmente ligados à área da educação e dos trabalhos ligados ao conhecimento, nos oportunizou diversas formas de conhecimento e até mesmo de transmissão de conhecimento, como agora. O canal Sempre, por exemplo, é uma novidade que veio com a pandemia, facilitando a comunicação, a informação, o ide e pregai da doutrina espírita de uma forma que já era feito por alguns companheiros da doutrina, mas que agora ficou em larga escala. Quer dizer, é aquilo que Jesus Cristo falou: se for necessário, até as pedras falarão. É exatamente isso. Se for necessário, nós vamos buscar todo o conhecimento e diversos canais serão abertos, porque assim o Cristo quer. Mas, voltando ainda para essas elucidações, vamos pensar então sobre o remédio. Quando pensamos em remédio, o que é que nós pensamos? Queremos tomar algo, né, ou utilizar algo que a gente consiga a cura. Essa é a grande questão quando pensamos em remédio, a cura. E quanto à questão da cura, Joana de Ângeles fala o seguinte: a cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para o seu próximo. Assim, a cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Assim, toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial ao mecanismo da saúde. As curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se, cada qual no contexto do equilíbrio que vige o universo. Então, eu chamo a atenção para essas duas últimas palavras que eu dei uma entonação, do encontrar-se, do localizar-se, ou seja, aquilo que Jesus prega e a doutrina espírita prega, o autoconhecimento, a alta descoberta de si mesmo. Porque com essa autodescoberta e a prática do amor, porque Deus é amor, nós conseguimos a verdadeira cura. A cura de todos, preste bem atenção, de todos os males está no autoconhecimento, no autodescobrimento e na prática do amor. É verdade, parece até milagre, né? Mas é isso mesmo. Parece milagre, mas não é milagre. É algo que deve ser construído dia a dia. E a doutrina espírita, ela dá a oportunidade desse autodescobrimento através dos estudos do Evangelho de Jesus. Ou seja, nós temos a receita. Basta que nós pratiquemos, né? E vamos ver, então, agora entrando realmente no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, o mal e o remédio, o que Santo Agostinho tem para nós? Ele começa assim: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já começa um questionamento realmente para fazer a gente refletir. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta?
Não reclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Com essas 3 reflexões iniciais que Santo Agostinho nos indaga, pensamos o seguinte: o que será que Santo Agostinho quer dizer? Ele vem relembrar de que Jesus disse que nós, aqueles que por um motivo ou por outro errou na caminhada, irá reencarnar nesse vale de dores. Ou seja, o mundo de provas e expiações. A doutrina espírita, ela fez uma distinção entre os mundos, que são as 5 classificações que os espíritos nos deram, e nós saímos do mundo primitivo e agora estamos no mundo de provas e expiações. Ou seja, logo em seguida, se tudo caminhar da forma que Jesus nos orientou, estaremos entrando no próximo mundo, o mundo de regeneração, mas depende de cada um de nós. Mas ele lembra que nós não estamos num paraíso de delícias. Como diz a doutrina, um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, a passar de ano, né? Aquela coisa que nós buscamos o exercício, o aprendizado, para num determinado momento aplicá-lo. E aí sim, se você passar nessa prova, você consegue alcançar o outro nível. É exatamente isso, como se acontece lá na escola. Mas ainda pensamos ainda, expiações, expiar o quê? É o resgate, né? O resgate dos males que cometemos a outras pessoas, das dívidas que arcamos durante as vivências passadas. Estamos falando das vidas anteriores. Mas Santo Agostinho continua: esperai, pois, todo vós, que aí viveis, causticamente lágrimas, amargor de sofrer, e por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei, quer dizer, olhai para o céu, e bendizei ao Senhor por ter querido experimentar-vos. Ou seja, o que Ele quer de nós e nos orienta é a resignação. A resignação é a chave para podermos passar por todos os problemas da Terra e conseguir realmente, de uma forma simples e objetiva, alcançar os desígnios de Jesus Cristo. E ele continua: ó homens, dar-se-á que reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando Ele vos haja curado as chagas dos corpos e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Dar-se-á que não reconheçais mais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso, Santo Agostinho? De que a gente só reconhece o amor de Deus, o amor de Jesus, o apoio da espiritualidade quando tudo está bem. Ou seja, a gente não deixa de continuar agindo de forma egoística. Temos que repensar as nossas ações, os nossos pensamentos. Será que é realmente isso que Jesus quer para nós quando nos orienta a seguir o caminho? Será se quando nós estamos aqui na Terra e todas as provações não têm um objetivo, um motivo de ser? É isso que nós temos que refletir. Porque Deus, Ele é infinitamente bom. Ele ama todos os seus filhos. Por que será então que nós estamos passando por um momento difícil? E aí a gente começa a pensar um pouco mais e Santo Agostinho continua. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, que foi Jó, é a história de Jó. Ele disse a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste às mais absolutas misérias. Obrigado, Senhor, meu Deus, por haverdes querido me experimentar. Se vocês lembram, tem um livro de Jó no Antigo Testamento e fala exatamente que Jó era um homem extremamente rico.
tinha muitos animais, muitos servos, tinha uma família numerosa com 7 filhos, né? Uma esposa muito querida que o acompanhava. E Jó vivia as delícias na terra, né? Imaginemos que essa história nos traz que Jó tinha tudo aquilo que materialmente uma pessoa naquela época queria ter. Mas, como está escrito na Bíblia, Deus quis experimentar e colocou Jó numa situação extremamente difícil. Ele começou a perder, né, com problemas, cataclismos que aconteceram, começou a perder seus animais, morreram todos os seus servos, os seus filhos também vieram a morrer, e tudo o que foi de ruim aconteceu com Jó, ao ponto de ele ficar cheio de feridas, caído numa estrumeira. E nesse momento ele se voltou aos céus e disse: Senhor, obrigado por tentar experimentar o seu servo. E isso mostra a resignação que Deus quer que nós agimos na vida. Esse exemplo de Jó é um exemplo que vem trazido há mais de 2000 anos, porque está lá na Torá, né? Então vem trazer o que realmente Deus quer para nossas vidas. No momento de mais difícil, que nós não blasfememos, e sim levantamos a cabeça e busquemos no Senhor a oportunidade de crescer, de passar por esse momento. E Santo Agostinho continua a dizer: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes, na morte que o limita? Quando o final das vossas almas se decidirá a lançar-se para o além do limite do túmulo. O que ele quer dizer com isso? Quando é que vamos enxergar que a vida não para com a morte do corpo? A vida continua. A vida, verdadeira vida, é a vida espiritual. A vida na Terra é um momento, ela é extremamente passageira. O planeta Terra é um planeta escola, onde nós temos que aprender muitas coisas para viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A vida espiritual é a nossa verdadeira vida, ela é eterna. Nós somos espíritos no corpo, não corpo com espírito. E nosso espírito é eterno. É a garantia da verdadeira felicidade, não é desse mundo. A verdadeira felicidade está na vida futura. É nisso que nós temos que ter nosso objetivo. E Santo Agostinho, nesse sentido, fala: buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos afortunados na terra. Ou seja, aquele que está sofrendo de verdade aqui as dores da carne, as dores das angústias, das ansiedades, as dores que vai lá no fundo da depressão, nós temos que olhar para os céus e buscar em Jesus, na palavra de Jesus, a consolação, a verdadeira consolação para uma vida futura, que é a nossa verdadeira vida. É essa a esperança. Porque todas as dores que passam aqui na Terra, que nós vamos passar ou estamos passando aqui na Terra, nada mais é do que puro resgate. Temos que pensar nessas questões. E para isso, quando a gente estava no mundo espiritual, porque a vida é uma sucessão de reencarnações, nós começamos, até chegar um momento que não precisa mais das reencarnações, nós fizemos uma coisa chamada planejamento reencarnatório. E Santo Agostinho fala isso nesse trecho do Evangelho. Como desencarnados, quando pairávamos no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que perdistes a riqueza e a glória, querereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Então, aqueles que buscaram a riqueza, no fundo, queriam vencer o ímpeto, né, das tentações que a riqueza traz.
Vós que pedistes para lutar com o corpo e espírito contra o mal moral e físico, ou seja, com as dores da alma e com as dores do corpo, sabias que quanto mais forte fosse a vossa prova, tanto mais gloriosa a vitória, a que se triunfasse. Embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, como exemplo de Jó, dele, ao morrer, se desprenderia numa alma livre, límpida, rutilante, em alvuras, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Ou seja, a verdadeira depuração pela dor. Que remédio então prescrever aos atacados das obsessões cruéis e dos cruciantes males que nós passamos aqui na Terra? E Santo Agostinho traz a receita dizendo: só o infalível remédio existe: a fé, o apelo aos céus. E a gente lembra que quando Santo Agostinho fala da fé, que é o verdadeiro remédio infalível, nós também não podemos esquecer de todo o conteúdo, né? De Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, que dizia: sem o amor, a fé nada será. Ou seja, a fé nada será sem o verdadeiro amor. Mas que amor é esse? Aquele amor que vocês sabem, que nós comentamos aqui. O amor-ação, a caridade. A fé sem o amor, sem a caridade, ela nada é. Ela é só um impulsionamento. Precisamos de agir. Lembra? Na busca do próximo, encontramos a nós mesmos. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito. Ou seja, amplia nossa visão para além do momento em que vivemos. Nos dá o quê? Esperança. Essa é a grande chave da fé. É nos dar a esperança de algo novo, de um mundo melhor. E aquele que duvida um pequeno instante, Santo Agostinho relembra disso. Isso é importante que fique. Aquele que duvida, que não tem fé, num pequeno instante, nesse instante, ele sente a mais dura eficácia da dor, que vai pungente, seja no seu âmago espiritual ou na sua carne. Ou seja, aquele que perde a fé, ele sofre todas as angústias que alguém pode sofrer no planeta Terra. O Senhor nos dá a oportunidade de sempre abrir os nossos corações em direção da fé, porque a fé, como ele mesmo disse, transporta montanhas. E Santo Agostinho fala: digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a égide de Jesus Cristo e não mais sofrerá. Os momentos mais fortes de dores lhe serão as primeiras notas alegres na eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se entorce de dor e de convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos os hinos de reconhecimento de glória ao Senhor. E ele diz: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam as suas almas, porque Deus acumulará de bem-aventuranças. E na hora me vem a lembrança, quando eu falo isso e faço essa leitura, me vem uma lembrança do menino Ageu, lá do livro Céu e Inferno, que nos momentos de dores, agonizando, a história dele é muito interessante. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de buscar lá nas Consolações Futuras, no livro Céu e Inferno, a história do menino Ageu. O menino Ageu, nos momentos de se contorcendo de dores, mas ele foi sempre resignado, sempre fazendo orações, não por ele, mas por aqueles que estavam ao seu lado sofrendo. Ele já nos últimos momentos, ele olhava para o céu, né? Olhava para o alto e sorria, porque ele via os anjos que vinham lhe buscar. Lembro nesse mesmo momento de Maria de Magdala. Isso. Maria de Magdala se transformou de uma forma tal que nos momentos finais da sua vida, com os olhos cheios de lágrimas e o seu corpo queimando em febre, ela via simplesmente Jesus vindo em sua direção de braços estendidos.
e ela termina esse desenlace nos braços do Mestre que deu as suas boas-vindas à verdadeira vida, à vida espiritual. E por fim, vou fazer a pequena leitura de um trecho desse livro aqui, Desperte e Seja Feliz, também da nossa veneranda Joana de Ângeles, que fala assim: não consideres que sofres porque fostes o pior dos piores no passado espiritual. Existe a dor elevação, a dor conquista e a dor resgate. A tua, a nossa, é a resgate. Sim, que o teu amor não conseguiu evitar. Por isso mesmo, ama. Desveste-te das prevenções e do pessimismo, da autocompaixão e da revolta surda, amando mais, e conseguirás com rapidez a harmonia. Aquela harmonia que Santo Agostinho diz que nós devemos buscar, que é o remédio, que também está escrito no outro livro que nós lemos, falando sobre o remédio. A harmonia com o universo. E gostaria de dizer que nada passa por despercebido por Deus. E que nem sempre o que consideramos mal realmente é ruim. Pode ser a grande oportunidade do crescimento espiritual. E que o remédio é um composto chamado de fé, porque precisamos olhar para frente. Esperança, porque sabemos que existe um futuro. E caridade, porque nessa vida nada vem de graça. Precisamos de dar para receber. E é assim que Jesus Cristo nos disse: a verdadeira lei, a lei de amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe e que nos faça refletir nos momentos de dores das nossas vidas, porque sabemos que Jesus nos espera de braços abertos. Que assim seja.